Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Recebam a paz do Senhor, gente. Amém. Quem trouxe Bíblia, alcance comigo o livro do Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis 15. Enquanto você alcança, me permite expressar a Deus a minha gratidão nessa noite, por uma vez mais ter o privilégio de estar fazendo menção ao seu nome. Sou grata por estar conhecendo essa casa. Que Deus abençoe a vida do pastor Edson pela confiabilidade que foi colocada em minha vida. A vida da missionária Tamires, está aqui também a missionária Débora, que está na direção do culto. Ela está aqui, não está, mas que Deus abençoe a vida dela. Faço parte da Debrais Osasco, trago a paz do pastor Belchior e a paz do pastor Eurico. Quantos recebem nessa noite? Amém. Glória a Deus. Tem uma palavra para entregar ao teu coração. Gênesis capítulo de número 15. Quem encontrou, diga eu. Estarei lendo apenas o verso de número 1. E o texto vai dizer: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. Gostaria de repetir isso aqui. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. E você se assente dando glória a Ele. Queridos, peço sua atenção aqui rapidamente. A narrativa a qual fizemos menção nessa noite é um texto familiar e conhecido da igreja, porque vai dar continuidade à história de um homem por nome Abraão. O texto que nós lemos menciona ele como Abrão, mas nós sabemos que depois do capítulo 17 o seu nome vai ser mudado para Abraão. E eu já quero chamá-lo assim para nós entrar em concordância. Não tem como falar de fé e não mencionar Abraão. Não tem como também falar de Abraão e não mencionar a fé. O texto que nós fizemos leitura nessa noite inicia-se dizendo que depois dessas coisas veio a palavra do Senhor. E nós todos sabemos que para entender um texto, nada melhor do que trazer o contexto dele. O contexto da história de Abraão começa no capítulo 11 de Gênesis. A sua história já é mencionada, ou melhor, o seu nome já é mencionado, mas só a partir do capítulo 12 que a sua história começa a ganhar forma. Capítulo 12 do Gênesis inicia-se dizendo que veio a palavra do Senhor a Abrão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. Esse texto é um texto conhecido, só que me permita pontuar aqui para a gente resumir e chegar no 15. É que quando o Senhor chama Abraão, pastores, Abraão está em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, uma terra politeísta, uma terra idólatra, em que Abraão era acostumado a ver imagens, esculturas. Josué também vai mencionar que o pai de Abraão era construtor de deuses. Então uma verdade é que o que ele mais viu na vida dele foi deuses terrenos. Só que nenhum falou com ele. E como nós costumamos cantar que o Deus invisível, mas real, um dia direcionou uma palavra para Abraão, e tão somente a palavra do Senhor foi suficiente para mudar o rumo da história dele. E a palavra do Senhor vem para Abraão dizendo: Abraão, sai dessa terra, da tua parentela e vem para um lugar onde eu vou te mostrar. Eu vou repetir isso daqui porque parece que tem pessoas que não pegou. O pastor falou e eu estou só pontuando que tão somente a palavra do Senhor tem poder para mudar o rumo de histórias. E a palavra do Senhor chegou lá no meio de Ur dos Caldeus para Abraão dizendo: Abraão, tu viveu até aqui, só que daqui para frente eu tenho história nova. Eu ouvi aqui nessa noite, o Senhor já falou, estou só entregando um cafezinho para você sair daqui. É que o Senhor virou para o profeta e diz: come e bebe, porque muito longa ainda é a tua caminhada. Era basicamente o que o Senhor chegou para Abraão dizendo: Abraão,
não acabou para você, está só começando. Sabe por quê? Porque quando o Senhor chama Abraão, Abraão está com 75 anos de idade. E nós sabemos que depois da queda do homem lá no Éden, 75 não é mais um começo de uma vida, é um final. Então eu vejo Deus chegar no final das coisas para Abraão e dizer: Abraão, é no final das coisas que eu me apresento dizendo: tenho mais para você. É quando ele achou que estava parando que o Senhor se apresentou dizendo: eu ainda tenho um caminho novo, levanta e vem. Para você pode parecer que está acabando, mas para mim eu tenho história nova. Pastor, tem crente na casa em lágrimas porque o Espírito de Deus está falando. E o Senhor me trouxe aqui nesse final de ano para entregar uma palavra, e a palavra é: não vai parar, não vai ficar paralisado. Você pode estar achando que está acabando, mas para mim está começando. A porta missionária da direita está fechando, da esquerda também, mas a sua permanecerá aberta. A tua história não acaba aqui. Com a força do teu braço você tentou, só que agora eu tenho história nova, caminho novo, rumo novo, promessa nova para a tua vida. Vem. A palavra do Senhor chega para Abraão e é: sai da terra e da parentela. Primeiro Deus chama, depois da chamada Deus entrega 7 promessas para Abraão. Isso daqui eu gosto de pontuar porque é para a gente entender que primeiro Deus chama, depois entrega alguma coisa. Porque se primeiro Deus entregasse, poderia dizer: Abraão só veio porque Deus deu alguma coisa. Mas primeiro ele chama, e por Abraão entender a chamada, Deus entrega 7 promessas. Porque o número sempre será maior do que Deus tem para entregar do que aquilo que você oferece para Ele. O Senhor entrega 7 promessas, e eu te falei que a ordem foi clara: sai da terra e da parentela. Abraão foi rápido em ouvir a voz de Deus, mas cumpriu pela metade. E eu te provo isso, porque a ordem é: sai da terra e da parentela. Abraão saiu da terra, mas quis querer levar com ele a parentela. Porque eu costumo dizer, pastor, aqui, Abraão ele tinha um traço um pouco brasileiro, de querer unir o útil ao agradável. Como? Ele olhou para a situação dele e falou: estou sem filho. Olhou para o seu sobrinho Ló e falou: está sem pai. Só que uma coisa que eu aprendo é que quando tem promessa de Deus, não tem por que eu colocar minha mão no meio dela. E deixa eu liberar uma coisa: todas as vezes que eu insisto em querer carregar coisas e pessoas que não fazem parte do propósito, me gera problema lá na frente. Todas as vezes que eu insisto em querer carregar coisas e pessoas que não fazem parte do propósito, me gera problema lá na frente. E eu te provo, porque no capítulo 13, a história vai dizer que está Abraão e Ló no meio da caminhada. Só que agora os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão. A terra começou a ficar pequena para comportar os dois. Porque eu te falei, quando eu insisto em querer carregar pessoas que não fazem parte do propósito, sempre me gera problema. Só que eu vejo a misericórdia de Deus ainda entrando. Abraão vai se despedir do seu sobrinho Ló. Ló vai para as campinas de Sodoma e ele permanece no deserto. E eu parei para me atentar a um detalhe: é que depois que Abraão se separa do seu sobrinho Ló, é aí que a palavra do Senhor chega no final do capítulo 13 dizendo: Abraão, tudo isso que os teus olhos estão avistando é teu. Abraão, aquilo que os teus olhos estão vendo, estou te dando. Só que peraí, Abraão já estava vendo faz tempo, só não recebeu por quê? Porque ele ainda estava apegado em querer carregar pessoas que não fazem parte do propósito. Então quer dizer que enquanto eu insisto em carregar pessoas que não fazem parte daquilo que Deus tem para mim, eu não consigo alcançar aquilo que já está preparado. Porque não é que Deus vai fazer ainda, já está feito, só não recebo porque ainda não estou pronto. Aí o Senhor me trouxe aqui para te dizer: enquanto antes você se separa, mais cedo você recebe promessa. Enquanto antes você aceita que pessoas não fazem parte do propósito de Deus, você vai receber a tua promessa. Mas quem olha para Ló vai dizer: pastor, Ló era próspero, mas Ló só era próspero porque andava com Abraão.
Ló só era bem sucedido porque andava com Abraão, porque uma das promessas de Deus é: Abraão, quem andar contigo vai ser abençoado. Abraão se separou. Ló foi para as campinas de Sodoma. Ele permaneceu no deserto. Capítulo 14 do Gênesis. Estou fazendo uma síntese para a gente correr. 14 vai iniciar-se uma guerra de 4 reis poderosos contra 5. Esses 4 reis tinham um nível de poder tão grande que conseguiu vencer os 5 reis. E dentre os 5 que foi vencido estava o rei de Sodoma. E naquela época existia algo que era: o vencedor que vencia a guerra tinha de direito de trazer consigo os despojos de uma guerra. Despojo de uma guerra nada mais era do que o tesouro, a riqueza da terra. Só que aqueles 4 reis não se contentou em trazer a riqueza. Eles quiseram também trazer o povo cativo. E dentre aqueles reis que foram vencidos está o rei de Sodoma, aonde Ló, sobrinho de Abraão, estava. A notícia agora vai chegar para Abraão dizendo: ô Abraão, o teu sobrinho Ló foi levado cativo. O teu sobrinho Ló foi levado junto para ser cativo, escravizado. E é nessa hora que eu vejo Abraão se posicionar em ser crente. Porque a notícia chega para Abraão e Abraão tinha tudo para dar um passinho para trás e dizer: a guerra não é comigo. Abraão tinha tudo para ouvir que tinha rumor de guerra e se esconder em buraco, se esconder em caverna. Mas ele se posiciona como crente porque Abraão, ele desembanha uma espada e fala: não tenho exército, mas eu tenho 318 empregados da casa, é esse que eu vou ir para a guerra. E me chama a atenção que Abraão nunca foi homem de peleja. Abraão sempre foi aquele homem que subia para o monte para levantar altar a Deus. Tanto que nós sabemos que depois de Abraão, o nome do Senhor passou a ser conhecido como El Elyon, o Deus Altíssimo. Só que Abraão, ele sabia que o mesmo Deus que estava com ele no alto era o mesmo Deus que também descia para lutar as guerras dele. Abraão olhou para a situação dele e falou: não tenho arma de última geração, não tenho exército numeroso, mas os empregados que eu tenho é esse que vai para a guerra. E meus irmãos, a notícia não foi outra, que Abraão, ele foi para a guerra e ele foi vitorioso. Porque o detalhe era que o El Elyon também era o Senhor dos exércitos, que descia para guerrear junto com ele. A notícia dos céus para a tua vida é: não dá passinho para trás não, não se esconda dentro de caverna não, desembanha a tua espada e vai para a guerra. Porque somos geração do altar, mas também somos a geração que chama o Senhor dos exércitos para vencer as tuas guerras. Chama ele para vencer, chama ele para guerrear as tuas lutas, que ele vai te dar vitória. Porque sempre é, pastora, quando Deus vai na frente é para dar vitória. Quando Deus vai na frente não tem segunda opção, é para dar vitória. Porque é o mesmo Deus que está contigo na adoração, é o Deus que desce para guerrear contra o teu inimigo. O mesmo Deus que está aqui contigo no culto é o mesmo que desce para vencer as tuas batalhas. Chama ele, que não importa a quantidade, não importa o que você tem, ele vai na tua frente. A notícia não foi outra. Abraão saiu vitorioso. E eu te falei que quem vencia uma guerra, o direito de trazer os despojos da guerra, o vencedor. Vencedor agora foi Abraão. Eu vejo o rei de Sodoma chegar com a seguinte proposta: Abraão, tu venceu a guerra, nada mais justo do que a nossa riqueza ser sua. Só que eu vejo Abraão responder de uma forma que aquele rei não esperava. Abraão vai virar para ele e vai dizer: ô rei, se os homens que veio comigo quiser levar alguma coisa, é de direito deles, mas eu não levarei uma correia de sandália, para você não dizer que foi você que me enriqueceu. A missionária foi lendo esse texto aqui que eu entendi uma frase que eu li. E a frase dizia da seguinte forma: que tem pessoas que nos dão um par de meia e acham que encheu o nosso guarda-roupa. Era Abraão virando para o rei de Sodoma e dizendo: ô rei, uma das 7 promessas que eu recebi lá atrás foi:
que eu serei próspero, eu terei riqueza. Aí quando você vê a promessa se cumprindo, eu não quero receber a tua riqueza para tu não dizer que foi você que fez isso. Eu vejo Abraão resumir e dizer basicamente assim: ó rei, pode ficar com a tua proposta porque eu tenho promessa. Pode ficar com a tua proposta porque eu tenho promessa. Aí sabe o que eu comecei a me reparar? É que todo homem e mulher de Deus, quando recebe promessa, no meio do caminho o inimigo sempre vai aparecer com propostas similares à promessa. Abraão recebeu promessa: tu vai ser grande, tu vai ser próspero. Eu vejo o inimigo no meio do caminho querer mostrar para Abraão: corta caminho, pega um atalho, eu tenho riqueza para te entregar. Aí eu vejo Abraão dizer: não é que eu não quero, mas eu ainda quero permanecer fiel. Pode ficar com a tua proposta, eu vou ficar firme com a promessa. E eu tenho uma notícia para te dar: permaneça firme à promessa de Deus. Continua recusando proposta, sabe por quê? Porque nem que seja no final, o Senhor sempre se apresenta trazendo recompensa para quem em meio à tentação ainda recusa a proposta, para quem em meio à dificuldade ainda recusa aquilo que o inimigo está oferecendo. Nem que seja no finalzinho, ele aparece dizendo: eu tenho recompensa para te dar. Final do capítulo 14, vem se apresentar agora para Abraão Melquisedeque, sacerdote do Senhor, de genealogia desconhecida, tipologia do Cristo no Antigo Testamento. Melquisedeque vem se apresentando para Abraão, trazendo pão e vinho. A primeira ceia está acontecendo aqui. E aí, uma coisa que me chama a atenção em Abraão é que Abraão era aqueles crentes que tinha facilidade em detectar o que é ambiente de culto. E o melhor, o que se faz em lugar de culto. É porque de uns dias para cá que as pessoas vêm se esquecendo e acham que culto é só lugar de receber. Só que antes de receber, primeiro é lugar de entregar. E sabe por que Abraão era fácil em detectar ambiente de culto? Porque Abraão olhou e falou: se tem sacerdote na casa, tem pão e vinho, é culto. E se é culto, eu tenho que entregar alguma coisa. O texto vai dizer que Abraão prepara a melhor oferta e entrega na presença do Senhor. Abraão era fácil em saber o que era culto. E tem gente que às vezes está em 2 horas de culto e acha que não está no culto ainda. Aí está aqui: Deus, eu quero receber. E Deus está aqui: cadê você primeiro para entregar? Porque a ordem do culto, meu amigo, não mudou. Primeiro você entrega e depois ele, além de receber, aí que ele te devolve. A ordem ainda permanece a mesma. Alguma coisa tem que subir de baixo para cima, para os céus receber e mandar de cima para baixo. Porque tem gente que acha que o segredo de Deus ser na vida dele é quando Deus entrega alguma coisa. Só que tudo que Deus faz é por graça e misericórdia. Então o sinal de Deus ser na tua vida não é quando ele faz, é quando ele recebe alguma coisa da tua mão. E eu não sei se você se alegra com essa notícia, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: ele ainda desceu para receber teu culto. Cadê você para entregar? Cadê você? Cadê? Eu gosto de Bíblia e eu vejo Jacó colocar a cabeça sobre uma pedra. E ele vai ter uma visão dizendo que ele viu uma escada. E sobre essa escada, anjo subia e depois descia. Anjo subia e depois descia. Só que aí eu comecei a analisar: pastor, a terra nunca foi território de anjo. O correto era primeiro anjo descer para depois subir. Só que ele estava vendo que anjo subia para depois descer. Era Deus mostrando para Jacó assim: primeiro alguma coisa tem que subir para depois algo de cima descer. Eu vejo a nossa irmã Ana passar 25 anos fazendo um culto errado. E ela chegava no culto dizendo: Deus, eu quero. Deus faz. Deus me entrega. Eu imagino Deus lá de cima olhando e dizer: Ana, não é que eu não tenho para entregar, mas cadê você que não me entregou nada ainda?
Não é que eu não posso fazer, é que tu não me entregou nada. Mas aí um dia a oração da irmã Ana mudou. Ela chegou no templo e falou: oh Deus, eu nem recebi ainda, mas se o Senhor tem para entregar, para receber, eu estou aqui para entregar. Eu nem recebi ainda, mas se o Senhor quiser receber, eu estou aqui para entregar. Eu vejo Deus receber manifestação de fé, olhar para Ana e falar: oh Ana, pode descer, porque eu recebi a tua petição. O texto vai dizer, missionária, que Ana levantou a cabeça, colocou um sorriso no rosto e desceu com semblante de culto, que teve vitória. Sabe, crente quando recebe bênção, saiu com um sorriso. Eu imagino Penina olhar para Ana, que descia todo ano triste, falar: o que é que mudou nessa mulher? Por que que está sorrindo? Não tem barriga crescendo, Samuel não está no colo. O que que aconteceu? Mas era Ana ligada, dizendo: eu entreguei meu culto. E quando eu entrego meu culto, o altar não me deixa sair de mãos vazias. Eu te dou 30 segundos para entregar o teu melhor nessa noite, porque Ele está aqui para receber. Quem tem glória a Deus, entrega. Quem tem mão erguida, entrega, que Ele está aqui para receber. Entrega. Deixa com as mãos vazias. Eu vou correr. Capítulo 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, dizendo: não temas, eu sou teu escudo. Depois dessas coisas. Depois dessas coisas o que, missionária? Tudo isso que eu fiz questão de te contar aqui. O depois dessas coisas foi Abraão sair de Ur dos Caldeus. Depois dessas coisas foi ele ter se separado do seu sobrinho Ló. O depois dessas coisas foi ele ter que entrar em guerra que ele nunca achou que ia precisar entrar, mas entrou. O depois dessas coisas foi ele recusar a proposta do rei de Sodoma e ceiar com Melquisedeque. O depois dessas coisas, o homem que começou com 75 agora está com 85 anos de idade. O depois dessas coisas, então quer dizer que não foram 10 dias, foi 10 anos. Então a palavra de Deus aqui não é para crente que está recebendo palavra agora. O depois dessas coisas aqui é para um homem que está no meio do deserto, ouviu promessa lá atrás, está na caminhada faz tempo e não recebeu nada ainda. Eu melhoro para você pegar a palavra. O Senhor não me trouxe aqui para pregar para quem está ouvindo falar dele hoje. Eu não estou pregando para quem está recebendo promessa hoje, não. Eu estou pregando para crente que já recebeu promessa faz tempo, está no meio do deserto e está dizendo: não recebi nada ainda. A promessa que o Senhor falou que ia fazer, não recebi. Aí eu vejo 10 anos o Senhor se apresentar para Abraão e dizer: não temas, porque eu te falei, quem entrega para o altar não deixa sair de mãos vazias. Porque no dia da força de Abraão, Abraão entregou. Quando a força dele acabou, é Deus se levantando dizendo: agora sou eu que te entrego. Quando ele tinha para oferecer, ele entregou. Os céus recebeu e agora é Deus levantando dizendo: agora sou eu que me levanto na tua vida. Abraão, não temas. E uma coisa que eu aprendo, que Deus só fala não temas para quem está com medo. Para quem está com coragem, geralmente vai nessa tua força. Para quem está com medo não temas. Missionária, mas Abraão está com medo do quê? É simples. A gente está falando de um homem que há 10 anos está esperando a promessa. O vigor já baixou, a força já acabou. Estamos falando de um homem que acabou de entrar em uma guerra com 4 reis, que 5 não conseguiu vencer. A gente está falando de um homem que ainda não recebeu promessa, está olhando para o futuro. E o medo de Abraão é o mal do século, ansiedade. O quê? Medo daquilo que nem chegou a acontecer.
É Abraão olhando para o futuro e dizendo: se eu tiver que passar tudo que eu já passei, eu não sei se eu aguento mais. Se eu tiver que viver tudo que eu já vivi, eu não sei se eu aguento mais. É melhor eu parar por aqui. É Abraão olhando para o futuro e está dizendo: se eu tiver que entrar em guerra de novo, eu não sei se eu aguento. Já passei por uma lá atrás que eu nem esperava, mas eu tive que passar. Mas Jamile, você disse que Abraão saiu vitorioso da guerra. Pois é, não é porque saímos vitoriosos de guerra que quer dizer que a gente não sai machucado, que quer dizer que a gente não sai ferido, ou que a gente não perde algumas coisas. Então não temas de Deus é para um homem que está há tempos esperando a promessa, a força já acabou, o desânimo bateu, está olhando para o futuro e está dizendo: não aguento mais, vou parar por aqui. Eu estou pregando para pessoas que esses últimos 3 anos tu passou por tanta coisa que você achou que nunca ia precisar passar. Aí o Senhor te trouxe aqui hoje porque tu está olhando para esse próximo ano e está dizendo: ó Deus, se eu tiver que passar por tudo que eu passei, não aguento mais, eu vou parar. Só que aí a palavra do Senhor chega para Abraão dizendo: não temas, sabe por quê? Eu sou o teu escudo. E eu sei que crente está ligado e sabe que a principal função de um escudo é proteger a vida de um soldado. Era Deus virando para Abraão dizer: ô Abraão, já que é medo de guerra que você tem, não é que eu vou te isentar da guerra, eu faço melhor, eu te coloco na guerra, mas eu sou aquele que te protege. Tu pode entrar em quantas guerras for, eu serei aquele que vou te dar vitória. E se a gente parar para prestar atenção, numa guerra, quando um soldado vai chegar no campo, antes dele pisar, quem pisa primeiro é o escudo. Eu melhoro isso daqui, missionária. Quando um soldado vai para a guerra, antes ele botar o passo, quem chegou na frente foi o escudo. Era Deus dizendo: Abraão, eu estou me revelando para você de uma forma diferente. Um atributo que eu sou eu que possuo o que? A onipresença e a onisciência. Eu estou falando para você que aonde você entrar, eu já fui na tua frente. E eu já falei aqui e vou repetir: quando Deus vai na frente, é para dar vitória. Quando Deus vai na frente, é para dar vitória. Ou melhor, isso daqui, 1 Crônicas 14:14, texto conhecido. Davi vai enfrentar uma guerra contra os filisteus. Davi está sobre o seu cavalo, está vendo que tem ameaça de filisteu vindo. Ele vai parar debaixo de uma moreira e a conversa com Deus é: ô Deus, tem inimigo se levantando, qual vai ser a estratégia? O que é que eu faço? Eu vejo Deus responder para Davi dizendo: ô Davi, aguarda só um pouco. Quando tu começar a ouvir barulho de exército marchando, os músicos sabem o que é marcha? É barulho de guerra. Quando tu ouvir barulho de marcha na copa dessa amoreira, é sinal de que eu já fui e já dei vitória. Aí o texto vai dizer que está Davi aguardando. Aí ele começa a ouvir barulho de marcha na copa da amoreira. Davi falou: esse é o sinal, vou descer. Quando ele desce para o arraial dos filisteus, ele vai ver que os filisteus guerreou entre si, e Deus deu vitória sem ele precisar nem desembanhar a espada. Só que aí eu parei para atentar que a revelação do texto está aqui. É Deus dizendo: ô Davi, o sinal é tu ouvir barulho de exército marchando na copa dessa amoreira. Ô gente, a gente sabe que copa de uma árvore é as últimas folhas lá de cima, aonde a minha mão não alcança. Era Deus virando para Davi dizendo: ô Davi, aonde a tua mão nem chegou, meu filho, tem exército marchando para te dar vitória. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: tem exército marchando ao teu favor. Eu desci aqui para dizer: eu sou teu escudo, e por eu ir na tua frente, eu já estou pelejando para te dar vitória. Tem exército
exército marchando, tem exército de Deus pelejando ao teu favor, porque nesse final de ano as armadilhas do diabo não vai prevalecer de pé, as armas do inimigo não vão conseguir te paralisar, porque enquanto a igreja está aqui, Deus se revela nessa noite dizendo: tem exército marchando para te dar vitória. Olha, eu tenho 23 anos, pastor, mas eu cresci ouvindo as irmãs do coque dizer que enquanto eu dou glória aqui, o diabo cai lá, que enquanto eu marcho aqui, o diabo bate em retirada. Foi lendo esse texto que o Senhor me mostrou. Jamile, enquanto eu manifesto para você aqui, eu já tô lá na frente te dando vitória. Eu quero liberar uma palavra que no glória da igreja tem exército de Deus pelejando para te dar vitória. Eu cheguei aqui, a pastora falou que tinha espada descendo na casa, porque o Deus de vitória também é o Deus de guerra. E o Senhor está dizendo: eu desci nessa noite para guerrear por tua vitória. Não temas, eu já estou no teu futuro. A seguir, o texto vai dizer que Deus desceu, entrou, pegou pela mão e levou para fora. Porque Deus falou a Abraão: pode ir que eu sou teu escudo. Mas Abraão estava tão cansado que ele ouviu Deus falou e permaneceu parado. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. É Deus falar: vem que eu estou contigo, e a gente está tão desanimado que a gente paralisa. Aí eu vejo Deus descer, entrar e levar para fora. Então se o texto fala que Deus desceu, entrou e levou para fora, Abraão estava dentro de alguma coisa. E a gente sabe que deserto não tinha alvenaria de casa. O que tinha em deserto era tenda. Então quer dizer que Abraão estava dentro de uma tenda. E aí eu entendi porque que Deus derramou palavra e ele permaneceu parado. Porque tenda geralmente conota impossibilidade, barreira, limite. Era Deus dizendo: eu sou teu escudo, e ele dizendo: mas o que tem para mim é só isso. Era Deus falando: ô Abraão, eu tenho um ano novo já preparado para a tua vida, e ele dizendo aqui: mas o que eu tenho para a minha vida é só os problemas. Olha como está a minha casa, olha como está a minha situação. Aí eu vejo Deus descer, puxar para fora. Sabe por quê? Porque dentro da tenda eu não consigo enxergar o céu da promessa. Vem para fora. Dentro do meu limite eu não consigo enxergar o que Deus tem para mim. Vem para fora. Aí chegando lá fora, verso 5, Deus vai liberar uma palavra que nós conhecemos, que Deus vai dizer para ele, vai falar: olha para o céu, agora conta as estrelas, se é que as pode contar. E por que Deus está mandando contar a estrela? Porque a gente sabe que depois Deus vai falar que aquilo que Ele tem sobre a vida de Abraão é maior do que as estrelas do céu. E eu vejo muitas pessoas interpretar esse texto e dizer, pastores, que o fato de Abraão não conseguir contar as estrelas era porque o céu é numeroso em estrela, uma hora ele ia perder as contas, ia faltar dedo. É sobre isso. Deus fala: Abraão, tenta, se é que pode. Eu sei que você não consegue, mas tenta aí. Eu parei para analisar esse texto. Eu não sei você, pastora, se a situação de Abraão fosse a tua,
cansada, desanimada, prostrada, dentro de uma tenda, o próprio Deus descesse na tua tenda, te puxasse pela mão e falasse: as estrelas nem se comparam com aquilo que eu tenho. Eu não sei você, mas eu não ia nem perder tempo contando. Ô pastor, eu não ia nem perder meu tempo contando, porque o céu é tão numeroso e o que Deus tem para mim é maior. Eu não ia nem perder meu tempo contando. Eu já estava vendo alguma coisa, só que aí entra em contradição, porque Abraão só aparece na galeria dos heróis da fé porque ele seguiu crendo sem ver nada. Ele rompeu crendo sem ver nada. Seria muito fácil ele ver o céu da promessa e saber que o que Deus tinha para ele era maior. É por isso que eu gosto de ficar com o texto, porque no verso 5 Deus manda ele contar a estrela. No verso 12 do mesmo texto o sol ainda está se pondo. No verso 17 está caindo a noite. Então quer dizer que no 17 é noite, no 12 o sol está se pondo, no 5 ainda é o quê? É dia. Está aí o motivo pelo qual Deus fala: conta as estrelas se é que as podem contar. Durante o dia não tem como contar estrela. Só que aí o verso seguinte vai dizer: e creu Abraão no Senhor, e ele foi justificado pela fé. Era Abraão olhando para o céu e dizendo: eu não estou vendo nada, mas se Deus mandou contar, uma hora vai aparecer. Eu não estou vendo nada, mas se Ele falou que tem, uma hora aparece. Eu estou correndo para entregar minha oportunidade. Abraão não deixa de ser ser humano como eu e você, que a gente às vezes quer pedir um sinal de que Deus está na minha vida. Deus fala: Abraão, eu tenho herança para te dar. Abraão vai dizer: Senhor, mas nem meu filho eu tenho ainda, porque eu vou ter herança. Eu quero garantia que o Senhor vai fazer. Porque hoje em dia, quando a gente quer formalizar uma coisa, um contrato, uma garantia, vai se os dois no cartório, autentica o documento, está pronto. Garantia. Naquela época, quando dois homens iam formalizar um contrato, não tinha essa de papel. Papiro era raro naquela época. Dois senhores, dois homens, quando iam formalizar um contrato, eles pegavam um animal, partiam no meio, tiravam as sandálias e passavam pelo meio do sangue, dizendo: se eu não cumprir aquilo que eu estou falando, a minha sentença é morrer igual esse animal. Por quê? Tirava as sandálias, porque nós sabemos que quem andava calçado era Senhor, quem andava descalço era servo. Era eles dizendo: me faça o servo das minhas palavras. Porque eu costumo falar que eu mando na minha palavra enquanto ela está comigo. Depois que ela sai, ela que manda em mim. E se não cumprisse o que prometeu, a sentença era a morte. Eu vejo Deus dizer para Abraão: Abraão, é uma garantia que você quer? É um contrato? Vamos ratificar agora. Abraão pega um cordeiro de 3 anos, uma novilha de 3 anos e um cabrito de 3 anos. Aí eu parei, mas não era só um. Por que 3 de 3 anos? É que isso daqui aponta para a face do ministério de Cristo. Pega 3 animais de 3 anos e depois pega 2 pombas, porque nós sabemos que as 2 pombas simbolizam as 2 faces do Espírito Santo. Ô Abraão, só que tem um detalhe: os animais você sacrifica, mas só os 3 tu parte ao meio. As pombas só sacrifica. Eu demorei para entender isso daqui, mas eu peguei que o ministério de Jesus, ele foi crucificado, morto, mas o Espírito nunca houve divisão. Então apenas parte o meio os animais, as pombas deixa inteira. O Abraão partiu o animal, sacrificou. Agora era a hora de Deus e Abraão passar pelo meio do sangue para formalizar a aliança. Só que o texto vai dizer que quando Abraão está se prontificando para passar pelo meio do sangue, caiu um sono profundo em Abraão. Só que esse sono profundo aqui, missionária, é o mesmo sono que Deus deu para Adão lá no Éden. Um sono proposital. Por quê? Porque a sentença era: se eu não cumprir com a minha palavra, é morte. E Deus, por conhecer o futuro e saber que palavra de homem geralmente faz curva, palavra de homem costuma falar e voltar atrás, homem costuma mentir. E Deus, sabendo que no capítulo 16 Abraão ia se esquecer da promessa, ia se deitar com a sua serva Agar, eu vejo Deus falar: dorme, Abraão,
Porque enquanto você dorme, a palavra quem garante sou eu. Dorme, Abraão, porque quem garante ainda sou eu. A tua palavra não vale nada. Mas enquanto você dorme, eu selo a minha aliança contigo. O texto vai dizer que Abraão adormece e pelo sangue vai passar uma nuvem de fumaça e uma coluna de fogo. Abraão acorda e Deus ratifica a promessa dizendo: para tu saber que eu sou tão Deus na tua vida, até a tua quarta geração que for sair do cativeiro vai saber que eu sou Deus na vida deles. Missionária, que quarta geração é essa? O povo que saiu do Egito. Tá o povo saindo do Egito, missionária, e durante o dia eles vão dizer que tinha uma nuvem acompanhando. Durante a noite uma coluna de fogo. Ele nem sabia o porquê, mas era o Deus de Abraão dizendo: a promessa ainda está de pé. Aquilo que eu prometi eu cumpro. Mas missionária, e sobre a minha vida qual é a garantia? A garantia é Isaías 53, que sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Porque a aliança era pisar pelo sangue. Por isso que ele enviou o próprio Cordeiro de Deus, que quando subiu para a via dolorosa foi pisando no seu próprio sangue. Era Deus dizendo: a aliança ainda está de pé. Aquilo que eu falei com Abraão ainda se estende para a tua vida. Está de pé. E a palavra simples nessa noite é: o céu da promessa ainda está de pé. Porque fiel ainda foi quem prometeu. A palavra do Senhor é: eu não volto atrás. Eu sou o mesmo Deus que te chamei lá atrás, te confirmo nessa noite e te espero no futuro para dizer que eu sou Deus na tua vida. Fale isso daqui e entregue uma oportunidade. Abraão preparou o sacrifício. Só que meio ao sacrifício de Abraão começou a descer aves de rapina para roubar o sacrifício de Abraão. E nós sabemos que ave de rapina é aquela espécie de ave que desce para pegar a carne, roubar alimento de baixo. Só que as aves de rapina tentavam descer para roubar o sacrifício de Abraão. Mas Abraão não deixou mole não, pastora. Abraão estava meio à aliança de Deus, dizendo: aqui não toca, aqui não chega perto. Aí eu entendi quando Paulo escreve dizendo que Abraão foi fortalecido depois que a esperança acabou, porque ele dava glória e graças a Deus. Porque é isso que faz o diabo não roubar aquilo que foi selado no culto. É porque quando a gente recebe promessa, o inimigo manda aves de rapina para querer roubar a aliança de Deus. Só que nessa noite eu te convido a fazer igual Abraão. O que? Não deixar mole para o inimigo. Toda vez que ele descer querendo roubar, tu vai vencer ele na base da adoração, dando glória e graças. Glória e graças. E só para o diabo sair daqui correndo, eu te convido a dar glória e graças. Glória e graças. Porque a ave de rapina não vai roubar aquilo que o céu selou nessa noite. E para terminar minha oportunidade, o capítulo, a sua epígrafe diz: e fez Deus uma aliança com Abraão. Essa é a noite que Deus desceu para dizer: o Deus de aliança ainda está de pé. Quem faz promessa desceu aqui para te dizer: eu garanto aquilo que eu prometi. E você glorifica o nome dele.